Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês aí no Brasil. É um prazer recebê-los aqui no Periscope, os nossos amados amigos da comunidade Amo Direito. Eu sou o professor Pedro Barreto, acredito que a maioria de vocês já me conhece e para mim é um privilégio recebê-los aqui nessa live para que a gente possa ter um bate-papo muito bacana, muito proveitoso. Concluindo a live de ontem, eu deixei 2 pontos muito importantes, pendentes, para que a gente pudesse conversar hoje de noite. E chega o momento de a gente fazer esse bate-papo. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, vão aprender bastante. Bom, para que a gente possa se situar no que a gente está fazendo hoje e o que a gente vai falar. Todas as terças-feiras, isso começou ontem, e isso vai durar 12 terças-feiras. Todas as terças-feiras, a partir de ontem e durante 12 semanas seguidas, nós vamos estar realizando aqui no Periscope do Amo Direito um módulo, que é o módulo do programa de estudos Eu Amo Constitucional. Serão 12 aulas, com aproximadamente 2 horas e meia cada um, algumas delas pela extensão um pouco maior do assunto, 3 horas, e nós estaremos nas terças-feiras, fechando a nossa noite de estudos, conversando em 12 encontros, ao longo de 30 horas aproximadamente, sobre os assuntos que mais caíram nas provas de direito constitucional, nos concursos públicos aí no Brasil em 2016 e no exame de ordem aí no nosso país. Então, eu fiz uma pauta com alguns dos assuntos mais importantes do direito constitucional e preparei esse módulo de 30 horas para poder estar aqui compartilhando com vocês, com a didática que Papai do Céu nos concedeu, com esse carisma, essa tranquilidade e a experiência de quase 20 anos treinando candidatos para concursos públicos no Brasil. A gente vai estar ao longo de 12 semanas, 3 meses, conversando sobre esses assuntos, revisando esses assuntos. É óbvio, como eu disse a vocês ontem, que não se trata de aulas verticalizadas e aprofundadas, como a gente encontra no meu módulo, na minha isolada de quase 100 horas de direito constitucional. São 30 horas para a gente revisar de uma maneira extremamente objetiva os assuntos mais importantes que vêm caindo nas provas. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão obter um resultado muito positivo, vão ter um engrandecimento enorme na caminhada acadêmica de vocês, caso acompanhem as 12 aulas e preparem um bom caderno. Como eu disse ontem e repito hoje, eu peço a vocês que preparem um caderno exclusivamente para esse módulo do Eu Amo Constitucional. Eu fiz essa edição aqui no Amo Direito em 2016 e foi fantástico. Ao longo das lives, que foram 15 naquela época, lives de 2 horas, foram 30 horas também, a gente chegou a contar com a participação de quase 50 mil pessoas. E eu tenho certeza que nessa jornada de 2017, muita gente que está aí precisando aprender, precisando revisar o direito constitucional, também vai ganhar aqui uma grande colaboração no seu processo de estudo e na sua caminhada rumo à sonhada aprovação. Bom, eu estou fazendo a transmissão por um telefone que não faz com que eu enxergue, ele não me permite enxergar os comentários. Eu estou usando um telefone aqui americano, com ID americano, com um número americano, então eu não consigo ver os comentários. Por esse número aqui, ó, é o meu telefone do Brasil. Se eu entrar aqui, eu até consigo ver. Vocês vão ver que eu acabei de entrar na live aí, ó, Pedro Barreto PB, joined, Pedro Barreto PB entrou na live, e eu vou aqui compartilhar a transmissão. All followers. Estou convidando todos os meus seguidores. Se eventualmente alguns de vocês que aí estão na live, porventura não estiverem ainda seguindo o meu Periscope, vocês sabem que eu tenho esse orgulho, né? E eu fico muito feliz por isso. Junto com meu querido amigo, poxa, um parceiro, um cara do bem, um cara que eu tenho um carinho incrível, o professor Pedro Lenza, e junto com o grande professor Rogério Sanches, o meu Periscope está entre os 3 maiores do Brasil no meio jurídico, no meio acadêmico, não é isso? São mais de 70 mil seguidores. Então, se eventualmente tiver alguém aí que não segue ainda, eu vou botar aqui, ó, eu vou escrever aqui na live agora, ó, aqui, eu, PB, esse bonequinho do Superman aqui, esse,
PB, que aí vocês podem clicar em cima. Se tiver eventualmente alguém que ainda não segue, é só botar o dedinho aí em cima e passar a seguir. E com isso vocês podem acompanhar, tudo bem? As minhas lives, juntamente aqui com os programas que eu desenvolvo em parceria com o Amo Direito, as lives individuais que eu realizo no meu Periscope. Então fica aí o convite para que, se alguém que está aqui na live ainda não for seguidor, é só clicar, ó, eu vou botar de novo, tá? Aqui, PB, eu, esse, aqui, com esse bonequinho do Superman. Porque vocês podem clicar em cima e podem me seguir, tá certo? Bom, eu vou fazer um pedido que, se vocês puderem, eu estou vendo aqui que está travando. Para mim travou a transmissão aqui, porque a galera está escrevendo muito. Eu vou pedir carinhosamente, como eu peço em todas as lives, que durante a minha fala vocês não escrevam nada, guardem os comentários para o final, e quaisquer dúvidas que vocês tenham, me encaminhem privado no Instagram, manda um direct para mim, manda uma mensagem para que eu possa responder vocês. Mas eu vou pedir a gentileza de que durante a minha fala não escrevam nada, porque cada vez que você escreve alguma coisa aí, você dispara um algoritmo de restrição. O Twitter e o Periscope funcionam com um sistema de bloqueio. Então, se as pessoas que estão na live ficarem escrevendo, a live trava. E talvez não trave para você, mas vai travar para algum colega. Então eu vou pedir carinhosamente a gentileza de que, se vocês puderem, não comentem não, segurem o dedo, tá? A partir de agora eu botei outro telefone ali, ó. Já não tô, tá aqui, ó, tá vendo? Já não tô mais segurando ele. Então eu não estou vendo nada que vocês escrevem. E depois da transmissão, eu vou assisti-la em reprise. E evidentemente que, se eu estiver percebendo que tem alguém que está aí perturbando, fazendo 10, 15, 5 comentários, eu vou bloquear a pessoa no canal aqui do Amo Direito, com a permissão do Marketing, que é o dono do Amo Direito. É uma aula, e numa aula, numa palestra, a gente fica focado, não escreve nada, só quem fala é o palestrante, correto? Então, sem jamais, nem de longe, querendo ser grosseiro, arrogante, mas zelando pelo profissionalismo, pela qualidade da transmissão, eu vou suplicar a todos que não escrevam nada, tá certo? Sintam-se todos cumprimentados, todos meus alunos do treinamento avançado para concursos, do TAC, lá do Portal F3, obrigado pela presença. Todos os meus alunos do Coaching Exame de Ordem, obrigado pela presença. Todos os alunos do Portal F3, obrigado pela presença. E todos os demais seguidores aqui do Amo Direito, obrigado pela presença. A partir de agora, 0 mensagens e vamos embora. Essa aula 1 é uma aula que tem o tema Teoria da Constituição. A gente começou essa aula ontem com o tema Teoria da Constituição. E eu apresentei a vocês 8 assuntos dentro desse tema. E eu falei sobre os primeiros 6 assuntos e deixei 2 pendentes, ok? Então hoje, minha querida prima Isabelle Gravatar, professora Isabelle Gravatar, fera de Direito do Trabalho, quando sair aí do parque, me manda um zap: Beli, eu tô aqui no Outlet, tô aqui perto do Milênia, tá? Tô no Prime aqui, Lu e os meninos estão fazendo compras ali e eu parei aqui para fazer essa aula. Quando vocês saírem, se quiser jantar com a gente, manda um zap pra gente jantar junto, tá? Beijo, prima. Então, ontem eu falava sobre 6 temas e deixei 2 temas pendentes. Deixei pendente o tema 7 e o tema 8. Qual foi o tema 7? O tema 7 foi sentidos da Constituição e o tema 8 foi classificações da Constituição. Tudo bem? Então, ontem, todos vocês montaram comigo um caderno com os 6 primeiros dos 8 temas desse módulo, com a aula de ontem que a gente preparou, ok? Então, na aula de ontem, a gente viu 6 temas, perfeito? 6 temas. A gente falou sobre o conceito de Constituição, a origem da Constituição, o objeto da Constituição, a estrutura da Constituição, a finalidade da Constituição, correto? E eu deixei os pontos 7 e 8 para hoje. O ponto 7, que foi um ponto que caiu muito nas provas no ano passado aí no Brasil, concurso de área trabalhista, e aí está na live uma especialista na preparação de candidatos da área trabalhista, a professora Isabelle Gravatar, autora da 3ª CLT mais vendida do Brasil. Concursos de área trabalhista, concursos de procuradorias, MP magistratura, defensorias, carreiras policiais, carreiras fiscais, caiu em todos os tipos de certames a questão envolvendo, ou questões envolvendo esse ponto 7, os sentidos da Constituição. Bom, caso vocês venham a fazer uma prova agora em 2017 e se deparem com um quesito trabalhando com os sentidos da Constituição,
do que se trata? O que é esse ponto 7? Vejam bem, no Brasil, a nossa doutrina passou a usar essa expressão sentidos da Constituição para apontar 3 visões, 3 percepções que grandes juristas europeus do século XIX tiveram sobre o que seria a Constituição. 3 grandes juristas europeus, 2 alemães e um austríaco. Cada um desses 3 grandes juristas apresentou uma visão. E nessa visão, eles diziam que eles sentiam como uma essência da Constituição. Surgiu então no Brasil essa linguagem doutrinária de que nós temos pelo menos 3 sentidos diferentes para a Constituição. O que eu vou te falar não são necessariamente ideias excludentes, são apenas pontos de vista distintos. É como cada um desses 3 mega juristas, filósofos, entendeu a Constituição na sua essência. Então, eu quero falar para vocês da visão que um austríaco chamado Hans Kelsen teve, a visão que um alemão chamado Ferdinand Lassalle, um jurista alemão que morreu muito novo, antes de completar os 40 anos, Ferdinand Lassalle apresentou uma visão que até hoje é citada na doutrina brasileira e é muito adequada a muitas coisas que a gente vive hoje. A sua visão, o seu sentido do que era a Constituição. E ainda, o grande jurista alemão Carl Schmitt, que também apresentou uma visão, uma concepção que rendeu à doutrina brasileira, mas um sentido de Constituição. A gente diz que a Constituição ela pode ser vista sob 3 sentidos. E quando a gente fala sentidos da Constituição, na verdade, eu queria que vocês entendessem que a expressão sentido é utilizada na doutrina brasileira como percepção, como essência, como é que a Constituição é percebida na sua essência sob 3 ângulos distintos. E aí, meus amigos do Direito News, meus amados irmãos queridos, obrigado aí por compartilharem a live, obrigado aí por estarem aqui presentes. Direito News, bom direito, amo direito. Grandes amigos da comunidade jurídica, das mídias sociais, da comunicação entre os operadores do direito e os estudantes do direito. Vocês viabilizam essa interlocução. Em qualquer lugar do mundo que eu estou, eu consigo falar com a rapaziada no Brasil e vocês ajudam muito com os posts no Instagram, com os canais de transmissão e interlocução, os chats, o podcast, o Periscope. Um beijo no coração de vocês, tudo bem? Obrigado por estarem aqui presentes, né? Então, vamos junto, vamos embora. Vamos botar essa galera para compartilhar aí a live, né, Marco? Para ver se a gente sobe esse contador para os 350, né? Quem está na live aí, Juris Calzídico, obrigado aí por compartilhar no Twitter. Quem está aí na live e puder, compartilha, convidem os amigos, bota o dedo aqui nos 3 pontinhos, do lado aí de onde saem os seguidores, Anô, Tiagão, Vini Uraitan, Daphne Veras, Daphne, te amo minha linda, tá lá em Salvador, Vini lá de Cuiabá, Kelly, rapaziada toda, Vanessinha Pedrone, querida demais, muito querida, Camilinha, muita gente conhecida na live, então quem puder, convida aí os seguidores, compartilhe e vamos embora. Então, vejam, o que é que pode acontecer nas provas de vocês? A banca pode perguntar a vocês o que seria o sentido de Constituição sob a perspectiva de Ferdinand Lassalle, que foi o primeiro. Lassalle, um jovem jurista alemão que morreu, né, numa crise passional com sua noiva, Helena von Duguay, e Lassalle foi o primeiro, cronologicamente falando, que apresentou os seus escritos e as suas conclusões, e Ferdinand Lassalle apresentou uma visão que ficou conhecida como o sentido sociológico de Constituição. Então, Ferdinand Lassalle trouxe uma visão, trouxe uma perspectiva. Meu grande amigo Jefferson Lessa passou comigo na 2ª fase de Direito Constitucional, há alguns exames atrás. Um beijo, Jefferson, lá do Rio de Janeiro. Bom Direito, um beijo, amigos do Bom Direito. Então, tome nota aí no seu caderno que a primeira das 3 visões, que rendeu o primeiro dos 3 sentidos, foi a visão proposta por Ferdinand Lassalle, tá? Ferdinand Lassalle. E o sentido de Constituição dado por Lassalle ficou conhecido no Brasil como sentido sociológico. A banca vai querer que você faça essa associação, pode confiar. Nas provas que vocês vierem a realizar, se essa questão aparecer, vai ter uma alternativa que vai afirmar corretamente que coube a Ferdinand Lassalle, é conforme a teoria de Lassalle, que se conhece o sentido sociológico de Constituição.
que eu vou explicar do que se trata. Então, o primeiro dos 3 sentidos de Constituição, que é oriundo do direito alemão e que coube à doutrina brasileira apelidar de sentido sociológico de Constituição, é esse sentido sociológico, eu vou dizer qual é a essência dele, gerado por Ferdinand Lassalle, ok? Então anotem, coube a Lassalle apresentar o sentido sociológico de Constituição. Quando ele fez aquela pergunta que virou a obra, o que é a Constituição? Ele vai nos apresentar com a ideia da soma dos fatores reais de poder, a Constituição no vácuo, a folha de papel no vento, ele vai nos apresentar o chamado sentido sociológico de Constituição. Depois veio uma outra perspectiva que foi muito bem trabalhada, que foi muito bem prestigiada, e até hoje ela se adequa a muitas coisas na realidade do Brasil e de outros países do mundo, que foi a visão de um outro alemão chamado Carl, com C, C-A-R-L, Carl Schmitt, com S-C-H, Carl Schmitt, com duplo M e duplo T no final. Carl Schmitt, o professor Carl Schmitt, de uma das escolas mais fortes do direito constitucional alemão, o professor Carl Schmitt, que desenvolveu teorias propostas por Rudolf Mendes, por Dieter Green, o professor Carl Schmitt trouxe aquilo que a gente veio a chamar no Brasil de sentido político de Constituição. Então, Carl Schmitt, ele vai trazer o sentido político de Constituição, que vai inspirar obras fantásticas futuras, vai inspirar pensamento de grandes alemães contemporâneos, como Carl Stein na visão ontológica, como Konrad Hesse na eficácia normativa, na força normativa da Constituição, no seu Die Kraft Verfassung Normative, né? Vai inspirar juristas como Peter Harbelin na Constituição Aberta, na Sociedade Aberta dos Intérpretes. Então, Carl Schmitt foi um dos grandes gênios do direito constitucional alemão, né? E ele foi o responsável por vislumbrar algo que no Brasil a gente chamou de sentido político de Constituição. Então, nas provas de vocês, caso apareça uma alternativa, uma proposição dizendo que o sentido político de Constituição é oriundo das teorias, do pensamento de Carl Schmitt, você toma isso como verdadeiro, como correto, ok? E depois surgiu a teoria que veio de Viena, com o mestre de Viena, Kelsen, que não obstante tenha falecido na América, Kelsen teve toda a sua formação na Áustria, em Viena, na cátedra da Faculdade de Viena, e Kelsen é o responsável por uma visão que ficou conhecida como sentido meramente jurídico, ou simplesmente sentido jurídico de Constituição. Kelsen abdicou de trazer um cunho mais sociológico, um cunho mais político para a sua teoria, muito mais calcada nas ideias que ele apregoava na teoria pura, no positivismo racional dele. Então Kelsen trouxe o que a gente chamou de sentido jurídico de Constituição. Então, nas questões de prova que vocês venham a realizar, se for abordado o tema sentidos da Constituição, a doutrina brasileira reconhece 3 sentidos. E quando eu falo de 3 sentidos, entendam, são 3 percepções daquilo que seria a essência, o papel, a realidade de uma Constituição. E aí nós temos o sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico. Qualquer concurso que vocês venham a realizar, seja em provões, em provas específicas ou orais, prova da OAB primeira fase, a galera que venha comigo numa segunda fase de constitucional, a prova da segunda etapa, que junto com a de tributário, eu treino vocês para passarem com nota 10, bato a porra do edital inteiro e fecho a porra do programa todo com vocês. Então, numa prova de primeira ou segunda fase do exame de ordem, numa prova de concurso, qualquer que seja a etapa, vocês vão dizer, existem 3 sentidos e ponto. Não há a consagração de um 4º sentido. Ainda que algumas vozes tentaram na doutrina cogitar de um 4º sentido, a gente trabalha com 3 sentidos de Constituição. O sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico, ok? Anotem nos apontamentos de vocês que cada um desses sentidos é atrelado a um pensador. E como vos disse há pouco, minha querida ex-aluna, hoje aí uma advogada brilhante lá em Pernambuco, Marina Campos, um beijo, Mari, passou comigo na segunda fase em tributário, né? Então percebam, a gente na prova vai associar o sentido sociológico a Ferdinand Lassalle, o sentido político a Carl Schmitt e o sentido jurídico a Hans Kelsen, ok? Bom, bem objetivamente, o que as bancas mais perguntaram em 2016 e que é o que perguntariam em quaisquer outras provas vindouras em 2017 é qual é a ideia-chave desses 3 sentidos? Qual é a espinha dorsal sobre a concepção ideológica, filosófica desses 3 sentidos? Vamos lá? Quando Lassalle apresentou a sua visão de Constituição, que rendeu o chamado sentido sociológico, Lassalle disse, olha, a verdadeira Constituição de um Estado, a verdadeira Constituição de um país, não é necessariamente aquilo que vocês estão lendo naquela folha de papel escrita com o nome Constituição. Para Lassalle, aquela folha de papel é um mero documento que tenta expor a verdadeira Constituição de um país. Lassalle disse que a verdadeira Constituição
é o conjunto de normas que surge e que se manipula, que se aplica conforme a vontade do que ele chamou de fatores reais de poder. Os FRPs de Lassalle. Lassalle disse, olha, existem fatores reais de poder que estão na vida sentida, aurida dentro da sociedade. Os fatores reais de poder são as instituições, são as organizações que realmente movem a sociedade. A Constituição não é o que se escreve naquele texto gerado na Assembleia Constituinte. A Constituição só será verdadeiramente aquilo se aquilo que está ali escrito for compatível com a realidade. A verdadeira Constituição de um Estado é aquela que resulta da vontade dominante dos fatores reais de poder. O que no Brasil, talvez se a gente fosse adaptar a visão de Lassalle, quais seriam hoje os fatores reais de poder, né? Quem seria? A imprensa, o Ministério Público, né? Partidos políticos. Não sei, fica uma pergunta para reflexão. Meu grande amigo Chico, martelo de Thor, Chicão, que está nessa batida concurseira há tantos anos já. Esse vai ser o ano da sua aprovação, Chico. Você é um cara merecedor, né? Já está batendo trave aí em vários concursos, vai chegar a sua vez agora em 2017. Então, vejam, a gente diz que para Ferdinando Lassalle, e essa foi a grande contribuição que ele deu, a verdadeira Constituição de um Estado, a verdadeira Constituição de um país, não necessariamente é aquilo que está escrito no texto que se apelidou Constituição, construindo-se esse texto no processo constituinte originário. Lassalle diz, não adianta nada a Constituição escrita ter um conteúdo normativo e esse conteúdo não se aplicar na realidade, não ter o poder de reger a vida em sociedade e o que está na Constituição não se aplicar na vida real. Se a Constituição não tem o poder de controlar o povo, de comandar o povo, de limitar o Estado, de proteger direitos fundamentais, ela é uma mera folha de papel. E aí você sabe qual é a Constituição que funciona de verdade? É aquela que os fatores reais de poder querem fazer funcionar. Então, Lassalle adequou a sua visão de Constituição verdadeira, de essência de Constituição, aquilo que na vida em sociedade realmente se sente, se concebe. Por isso se falou de uma visão sociológica de Constituição. Então, para Lassalle, a Constituição ela está totalmente adequada à realidade social. Então, ele diz que a verdadeira Constituição é aquela que é trabalhada, aplicada, gerida, guiada pelo que ele chamou de pelos fatores reais de poder. E a expressão fatores reais de poder é um conceito que permite, na sua polissemia, diversas compreensões. Fatores reais de poder seriam as instituições, os organismos, as organizações que, lícita ou ilicitamente, para o bem ou para o mal, conduzem o sistema jurídico, conduzem a vida em sociedade e conduzem os poderes estatais. Tudo bem? Então, nas provas que vocês fizerem, e aí eu tenho que ser bem resumido aqui, não dá para eu me alongar, vocês podem ter certeza que se a gente estivesse aqui num seminário, num pós-doutoramento, numa livre docência, eu passaria, confiem de verdade, não é nenhum exagero, eu passaria um fim de semana inteiro fazendo um seminário só para explicar a tese de Lassalle para vocês, que é fantástica, poderia passar 12, 14 horas só falando da visão sociológica de Lassalle. Não é o objetivo aqui. Aqui nós estamos numa revisão de assuntos chaves e os que mais caíram em 2016, para que vocês lembrem das ideias centrais, para que façam provões com qualidade. Então, para a prova, leve e anote aí no seu caderno de apontamentos que a visão sociológica, o sentido sociológico de Constituição, atribuível a Ferdinando Lassalle, atrela a Constituição aos fatores reais de poder. Fatores reais de poder. Se olhar para a Constituição como um texto e ver que esse texto não tem adequação ao que os fatores reais de poder aplicam na condução da vida em sociedade, a Constituição é uma mera folha de papel, boiando, flutuando, levitando, solta no vento, solta no vácuo. A Constituição é um papel ao vento, é um papel no vácuo, uma frase que ficou consagrada por Lassalle e provocou a fúria de Conrad Hesse quando vem reagir escrevendo a eficácia normativa, a força normativa da Constituição, mas esse é outro papo, não é para agora. Tudo bem? Vamos embora. Carl Schmitt viu a Constituição sob outra perspectiva. Não é que ele discordou de Lassalle, tanto que os três sentidos podem se harmonizar. Não por acaso, já no século XX, um grande jurista alemão chamado Peter Harbeli traz a ideia da visão de Constituição total, né, adequada às concepções culturais que congregam, que vão jungir a ideia sociológica, política e jurídica, e ele faz a ideia da Constituição culturalista, da Constituição total, né, a Constituição aberta, vai produzir aquela obra fantástica da sociedade aberta dos intérpretes, em que a sociedade impulsiona fenômenos como a mutação constitucional, colabora com a jurisdição constitucional, tem esses mecanismos incríveis como as audiências públicas, o amicus curiae, né? Então é uma passagem, é uma revolução, é uma transformação na escola do direito constitucional alemão, e eu já venho há muitos anos estudando direito constitucional na Alemanha, né? Então Lassalle, ele tem uma visão
Schmitt tem outra, e não quer dizer que se excluam, tanto que no século XX será possível harmonizar isso com Peter Harbely na visão da Constituição total, né? Mas enfim, para a gente entender a visão de Carl Schmitt. Schmitt olhou a Constituição por um outro olhar, com outro ângulo, que não foi o mesmo de La Salle. E o que é que Schmitt disse? Ele falou, olha, vocês sabem o que é a verdadeira Constituição de um país? Vocês sabem o que é a verdadeira Constituição da Alemanha ou do seu país? Não é exatamente aquilo que está no texto, e até aí ele vai parecido com La Salle. A verdadeira Constituição é o conjunto de normas, meu querido amigo professor Alexandre Soares, o maior professor de português jurídico do Brasil. Um beijo, parceiro, o professor galã, o professor gatinho, que bota as meninas babando durante a aula, mas aprendem português. Então, vejam, a gente diz que Carl Schmitt, ele disse assim, vocês sabem qual é a verdadeira Constituição? É o conjunto de normas, estejam ou não dentro do documento chamado Constituição, estejam dentro desse documento ou em documentos que são chamados de meras leis. A verdadeira Constituição é o conjunto das normas que resultam das chamadas decisões políticas fundamentais de um povo. Carl Schmitt diz, o correto, quer dizer, nem o correto, o ideal, em tese, o ideal é que as decisões políticas fundamentais sejam tomadas na Assembleia Constituinte Ordinária. O ideal é que as decisões políticas fundamentais sejam tomadas quando do exercício do poder constituinte ordinário, ou o que ele chama de decisões políticas fundamentais supervenientes e de adaptação, quando do feitio de emendas constitucionais para adaptar a Constituição às transformações consuetudinárias do povo. Schmitt disse, a verdadeira Constituição é o conjunto de normas que resultam desse perfil de decisão, as decisões políticas fundamentais. Nem tudo que está na Constituição é uma norma gerada por uma decisão política fundamental. Carl Schmitt dizia que existem, e aí um grande abraço ao professor Delta Juiz Marcelo, querido professor, que vem fazendo um trabalho muito bonito também nas redes sociais. Um beijo a você, meu irmão, faz um trabalho muito nobre aí, em prol dessa rapaziada aí que a gente acolhe com muito amor e muito carinho, né? Então, percebam, Carl Schmitt, ele trouxe uma visão bem interessante, que até hoje é prestigiada. Um abraço, Marcelo, fica com Jesus aí, meu irmão. E parabéns pelo trabalho incrível que você vem fazendo aí também, viu? Sou fã de carteirinha do seu trabalho, tá? Então, o que Carl Schmitt disse? Ele falou, não que eu venha excluir o pensamento de La Salle, eu não estou aqui para atacar a abordagem sociológica de La Salle com a ideia dos fatores reais de poder. O que eu quero mostrar é uma outra percepção. E Carl Schmitt, ele veio na Alemanha, naquela virada da segunda geração de juristas alemães, ele veio dizer o seguinte, olha, a verdadeira Constituição da Alemanha, e se vocês e outros países seguirem a minha visão, a verdadeira Constituição não necessariamente é aquilo que está num documento que se deu o apelido de Constituição. Naquele documento eu posso ter normas que integram a Constituição e posso ter normas que não integram a Constituição. Daí surge nas teorias de Carl Schmitt aquela ideia da lei constitucional para aquilo que seriam as normas meramente formalmente constitucionais. E aí Carl Schmitt diz, nem tudo que está na Constituição merece ser entendido como verdadeiramente norma constitucional. E existem normas que não estão na Constituição, mas que pela sua envergadura, por resultarem das verdadeiras decisões políticas fundamentais, devem ser compreendidas como normas constitucionais. Carl Schmitt disse, tirem a visão do documento, percam essa visão formal de Constituição e enxerguemos a materialidade. Entendamos que a verdadeira Constituição de um país é a Constituição formada pela junção das normas que realmente devem ser entendidas como normas dotadas de supremacia plena. E as normas dotadas de supremacia plena são aquelas normas que resultam das decisões políticas fundamentais. É evidente que selecionar o que são, né, Marcelo? Selecionar o que são decisões políticas fundamentais é o grande desafio, né? Schmitt deixa um legado, mas Schmitt deixa um desafio, né? E eu venho estudando direito constitucional alemão há quase 10 anos, moçada. Quando a gente foi aprender a constitucionalização simbólica com Marcelo Neves na Alemanha, quando Gilmar volta do doutorado com a jurisdição constitucional alemã, eu já venho desde aquela época, rapaziada, acompanhando essa evolução da germanização do direito constitucional brasileiro, e eu posso garantir uma coisa a vocês, lá na Alemanha a gente fez uma grande contribuição para que não só no Brasil, mas na maioria dos países de constitucionalismo, né, de neoconstitucionalismo aqui do Ocidente, a gente possa entender essa ideia das decisões políticas fundamentais. E qual foi o grande contributo que foi deixado por Carl Schmitt? Schmitt disse assim, para o seu povo, na sua localidade, com base nos seus costumes, o que são decisões políticas fundamentais?
A Constituição é o conjunto de normas que resulta dessas decisões. Eu não vou dizer quais são essas decisões. Ele trabalha com um conceito indeterminado. E ele diz, são vocês, no país de vocês, conforme os costumes de vocês, conforme a realidade que vocês vivem, que vão dizer o que seria para vocês o rol de decisões políticas fundamentais. E sendo aquelas que vocês definiram as decisões políticas fundamentais, a verdadeira Constituição é o conjunto de normas que eclode dessas decisões e não de quaisquer outras. Então Schmitt diz, para mim aqui na Alemanha, e aí o Brasil vai se aproximar muito, Schmitt diz, para mim aqui na Alemanha, decisões políticas fundamentais são as decisões quanto à forma de Estado, a forma, o sistema e o regime de governo, a definição da relação entre os poderes e a declaração dos direitos fundamentais. Então, na Alemanha, Carl Schmitt diz, decisões políticas fundamentais são as decisões que o povo toma no processo constituinte, seja originário, seja reformador, ou seja fazendo leis infraconstitucionais que estejam atreladas à fixação da forma de Estado, da forma, sistema e regime de governo, da organização do modo de relação entre os poderes da República, do Estado, né? No caso, o nosso Estado é um Estado republicano, né? De sistema, né? De governo, né? De forma de governo, desculpe, republicano, o sistema é presidencialista, né? E aí Carl Schmitt veio e disse, na Alemanha, se você me perguntar o que são decisões políticas fundamentais, são decisões que o povo faz e são decisões, resultado de escolhas. O povo não é obrigado a escolher uma federação, ele pode escolher uma confederação. O povo pode escolher uma federação de 2 graus ou de 3 graus ou de um único grau de descentralização. É uma decisão política. Não é uma decisão jurídica, é uma decisão política e é fundamental fixação da forma do Estado. Fixar a forma do Estado, qual é o governo que conduz esse Estado? É um governo de regime democrático ou autocrático? Democracia direta, indireta ou semidireta? Qual é o sistema desse governo? É presidencialista ou parlamentarista? Qual é a forma? É republicana ou monárquica? Então isso são decisões políticas fundamentais. Quantos poderes vão existir no seu Estado? Vocês vão ser como a gente aqui no Brasil, né? De poder judiciário, legislativo e executivo no âmbito federal e estadual, mas somente legislativo e executivo no âmbito municipal? Por que no Brasil não tem poder judiciário municipal, só são 2 poderes, mas no âmbito estadual e no âmbito federal são 3 poderes. Então, Carl Schmitt disse, decisões políticas fundamentais são essas decisões que vão fixar a forma do Estado, a forma, o sistema e o regime do governo, vão fixar o modo de relação entre os poderes, quais são os poderes e como se relacionam. Exemplo, na nossa Constituição, artigo 2º, são poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Achou seu óculos? Caraca! Olha aqui, o meu grande assistente, o coordenador mirim do Portal F3, ele agora achou o óculos 3D dele. É, garoto, bate aqui. Quem é que agora vai coordenar o meu Instagram? Quem é que vai ficar respondendo no meu Instagram agora? O Pedrinho Barreto, Pedroca, 9 anos, meu campeão. Então, vamos nessa, vamos embora que a live tá, o bicho tá bombando, eu tenho que terminar. Então, rapaziada, Schmitt fez a sua definição daquilo que para ele seriam as decisões políticas fundamentais. E qual é a consequência disso? A Constituição, sob essa perspectiva política, é o resultado, é o conjunto das normas que resultam dessas decisões. E o que é que vocês aprendem com isso? Que quando você olha para o texto, obrigado Marcelo por convidar os seguidores, obrigado irmão, quando eu estiver assistindo a live sua eu vou retribuir, tenha certeza. Obrigado pela gentileza, tá? Então, vejam, quando a gente diz que Schmitt proclamou essa teoria política, a sua visão, seu sentido político de Constituição, qual foi a consequência? A gente aprendeu o quê? Só é para Carl Schmitt, só é Constituição o conjunto de normas que resultam dessas decisões. E aí qual é a consequência? Você pode abrir a Constituição brasileira e olhar para as normas que estão ali. É evidente que a maioria das normas que estão na Constituição brasileira resultam de decisões políticas fundamentais. Mas tem muitas normas que estão na Constituição brasileira que não resultam daquilo que a gente poderia, com muito boa vontade, chamar de decisões políticas fundamentais. Deixa eu te dar alguns exemplos. A norma que fixa a sede do Colégio Pedro II não é uma norma que resulta de uma decisão política fundamental. A norma que diz que não se pode cobrar ICMS na exportação, com todo respeito a quem pensa diferente, para mim que sigo a escola tributária do professor Ricardo Lobo Torres, que foi o cara que me treinou no meu primeiro mestrado há 17 anos atrás aí no Brasil, porra, para mim não é uma decisão política fundamental, né? É uma decisão política sim, mas é uma decisão política que não está no plano das decisões políticas fundamentais. Ela pode ficar no patamar secundário, tanto que é bem discutível a possibilidade de revogação por emenda constitucional, né? Então observem que quando eu olho para o documento Constituição e enxergo normas que resultam de decisões que não são as DPFs, as decisões políticas fundamentais, para Carl Schmitt não seriam normas constitucionais. Seriam normas que só teriam forma de Constituição, mas por não terem materialidade, não seriam normas constitucionais. E aí Carl Schmitt diz assim, né? Antes de morrer, Schmitt diz assim: pegue a Constituição do seu país, lixe, se você conseguir, todas as normas que você entende com base na sua visão, que não resultam de decisões políticas fundamentais, junte todas elas e tire da Constituição e passe a chamá-las de uma mera lei constitucional. Lei constitucional em que o apelido constitucional é única e exclusivamente dado porque está dentro formalmente do documento chamado Constituição, mas não fariam parte da genuína
Constituição. E foi Carl Schmitt o responsável por aquilo que a gente chama na doutrina de Constituição em sentido material. Carl Schmitt diz: a Constituição verdadeira é uma Constituição material. Carl Schmitt, isso não se aplica no Brasil, tá? Carl Schmitt diz: a Constituição verdadeira é a Constituição material, porque a verdadeira Constituição é o conjunto das normas que resultam das decisões políticas fundamentais. E se essas normas estiverem em leis ordinárias ou complementares, elas também fazem parte da Constituição. E se dentro do documento chamado Constituição estiverem normas que não resultam de ditas decisões, elas não integram a Constituição. O que é a verdadeira Constituição para Carl Schmitt? O conjunto de normas que estejam ou não no documento Constituição, que resultam das decisões políticas fundamentais. Entenderam? E tudo aquilo que não resulta de decisão política fundamental não faz parte da verdadeira Constituição, sob essa visão política de Carl Schmitt. Estamos juntos, meus amados? Então, nas provas que vocês venham realizar, qualquer que seja o certame, qualquer que seja a banca, Carlos Chagas, CESP, ESAF nas escolas de procuradoria, nas provas fazendárias, FCC, Carlos Chagas, SESC Gran Rio, NCE, Fundesbon, FGV, qualquer uma, CESP, qualquer uma, agora me fugiram aqui outros perfis de bancas, qualquer uma que vocês venham a pegar, caiu na prova, sentido político de Constituição, você associa a escola alemã de Carl Schmitt e a ideia de decisões políticas fundamentais, Constituição em sentido material. Estamos juntos, povo amado? Posso contar com vocês? Posso confiar que fluiu e que a galera pegou? Então, vamos embora, vamos embora. Obrigado, Marcelo. Segue lá para eu te seguir de volta também, meu irmão. Você vem fazendo um trabalho muito elogiado aí pelos alunos. A rapaziada tem aí comentado bem positivamente o seu trabalho. Obrigado aí pelo seu carinho, viu? Que Jesus te abençoe aí ricamente. Vamos embora. Qualquer coisa aí, estamos aí para colaborar, para compartilhar, tá certo? Obrigado mesmo de coração, tá? Se tiver alguém que não segue meu Instagram aí, meu Instagram é Pedro Barreto Portal F3, tá? Se vocês puderem aí tomar nota e seguirem, eu vou ficar muito feliz. Ontem meu Instagram chegou a 70 mil seguidores, eu fiquei tão contente, né? Um ano e meio trabalhando certinho no Instagram, né? Eu passei a trabalhar meu Instagram tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, foi em dezembro de 2015, quando eu comecei verdadeiramente a trabalhar ele, e a gente chegou aí a 70 mil seguidores. Poxa, é o que eu disse a vocês ontem, eu fico muito feliz porque sem estar numa grande vitrine, né? Eu não sou professor do SERS, do Damaso, nem do LFG. Eu fundei o Portal F3 há 1 ano e meio, que é um curso muito pequenininho no Rio de Janeiro. Apesar de ter 50 mil alunos online no Brasil inteiro, é um curso pequeno, né? A minha empresa somos eu e minha esposa como sócios, então eu trabalho, de um pai e uma mãe de 2 crianças, e a gente respira o projeto educacional a fundo. Então, poxa, né, Marcelo? Chegar a 70 mil seguidores com esse trabalho que a gente faz ali carinhoso, individualizado, customizado, sem que a gente esteja nas vitrines badaladas, é para ter orgulho e ter muita gratidão a todos vocês, né? Com muita humildade, agradecer aí a Deus pela vida de vocês e agradecer a vocês por seguirem, por indicarem, porque o Instagram só cresce se a galera fizer o boca a boca, né? O Instagram não tem como comprar seguidores, né? Você que marca seus amigos, é você que indica. Então o Instagram só cresce porque as pessoas estão gostando e estão indicando. Então eu sou muito grato a vocês. Para que a gente encerre, galera, o que foi o sentido jurídico de Constituição. O sentido jurídico, Sami Mariano, lá de João Pessoa, está no Rio de Janeiro, grande Sami. O sentido jurídico de Constituição, ele foi atribuído por Kelsen. Kelsen olhou a Constituição com uma perspectiva completamente diferente, rapaziada. Kelsen olhou para a Constituição com a visão bem diferente de La Salle e de Schmitt. E aí tem uma razão para isso, que Kelsen vem de uma outra formação. É a formação franco-austríaca. Kelsen sofre uma influência muito grande do direito francês e do próprio direito austríaco, que tem ele tem, eu não posso negar, né? Epistemologicamente, o direito austríaco ele tem base, ele tem origem em muitas epistemologias do direito alemão, mas não é, a essência não é muito mais franco-prussiana do que germânico-italiana, né? Germânico-romana. E aí Kelsen tem outra escola, Kelsen vem com outra visão, tanto que quando Kelsen consagra a teoria pura, o positivismo clássico, os alemães quase infartam com Kelsen, né? E aí Kelsen, quando ele vem trazer para todos nós o seu sentido jurídico de Constituição, o que é que Kelsen disse? Kelsen vem com muita elegância e diz assim: eu não quero nem saber do que La Salle, do que Schmitt disseram na Alemanha. Eu estou aqui para apresentar outra visão. Para mim, a Constituição deve ser entendida como uma fonte suprema dotada de superioridade que vai dar fundamento de validade para toda e qualquer norma jurídica. E eu, Kelsen, entendo que a gente deve criar um sistema de hierarquia, pois onde não há hierarquia não há disciplina, e onde não há disciplina não há segurança, e onde não há segurança não há sistema jurídico. Então olha o raciocínio de Kelsen, olha a atomização, a velocidade aqui para te acompanhar a linha de pensamento de Hans Kelsen. Kelsen diz o seguinte: meu amigo, não há sociedade sem sistema jurídico. Não há sistema jurídico sem segurança e estabilidade. E não haverá segurança se não houver disciplina, não há disciplina onde não há hierarquia. Então Kelsen traz toda a sua crença para o plano hierárquico. E aí Kelsen traz a ideia de estruturar hierarquicamente as fontes para que uma fonte superior dite os proclames de validade para legitimar a fonte inferior.
E aí Kelsen faz aquela ideia do sistema das fontes controladas hierarquicamente, a de cima controlada de baixo, e coloca a Constituição em cima. E aí Kelsen chama a Constituição de fonte suprema e diz que a Constituição fica no plano jurídico positivo, a fonte escrita, positivada, né, dando fundamento de validade para todas as leis e tudo aquilo que vier abaixo das leis. Aí surge a visão jurídico-positiva de Kelsen, colocando a Constituição num plano superior que dá os fundamentos de validade, o epicentro distributivo de toda a validade para qualquer lei com uma fonte principal, né, construída, repetida no direito objetivo, a lei que traz as normas, o dever ser, né, as normas regras, as normas princípios, as leis com dispositivos preceituais ou principiológicos. Então Kelsen apresenta uma visão jurídica, uma visão jurídico positiva, e ele diz, toda fonte normativa para ser válida tem que estar respaldada na fonte superior. E ele desenha aquela ideia, e surge o desenho da pirâmide, né, de Kelsen, né, em que a gente pega aquela pirâmide e bota no meio as leis, abaixo as fontes infralegais e acima a Constituição. E aí Kelsen disse, a Constituição fica no topo da pirâmide. A Constituição é a fonte do direito positivo, do direito objetivo escrito, suprema, superior. E aí surgiu o conceito de visão jurídico-positiva. Aí, um desgraçado, um miserável de um professor, olha que porra aí, Marcelão, um professor miserável, rapaz, chegou para Kelsen, numa defesa de uma tese de doutoramento, e disse assim para Kelsen, Kelsen, sua tese é linda, mas ela tem um furo. Aí Kelsen disse, mas por quê? Porque você está dizendo que toda fonte para ser válida tem que estar amparada na fonte de cima. E se a Constituição é a fonte de cima, quem dá fundamentação à Constituição? Se a pirâmide tem um cume e a Constituição é o cume, quem é que vai dar fundamento de validade à Constituição? Aí Kelsen se viu acuado, mas com a sua genialidade diferenciadíssima, tanto que a gente está aqui, né, anos depois falando dele, né? Kelsen disse assim, ah, meu garoto, é que eu estou tentando lembrar o nome do desgraçado, que foi um jurista polonês, que foi quem deu a Kelsen a chance de perceber, e ali num sopetão, ele trazia a ideia da norma hipotética transcendental, né? A visão lógico-jurídica, né? Acima da jurídico-positiva. Aí Kelsen disse assim, existe sim algo acima da Constituição, acima da pirâmide. Notório jurídico, grande Alan, um beijo, Alan, meu irmão querido lá de Fortaleza, né? Esse molecão aí que eu amo de paixão como se fosse irmão caçulo, um afilhado, grande Alan, fundador da comunidade Notório Jurídico. Beijo, Alan, tô com saudade de você, cara. Pedroca, dá um tchau aqui pro tio Alan, fala tchau, cara. Tchau. Você vai responder muito o comentário do negócio dele, viu? Cara, dono de uma das comunidades mais feras do direito no Brasil. Laís, tá, dá o tchau também. Você quer fazer o quê? O que meu irmão vai fazer. Você quer responder o Instagram do papai também? Então dá tchau pra galera aqui. Essa é a Laís, 7 anos, a pequena jurista, a mini jurista. Quando você crescer, fala pra galera aqui do Brasil inteiro. Você vai dar aula de quê? Fala pra galera te ouvir aqui, Laís. Eu já falei hoje mais cedo. Então, aula de quê? É civil? Não. É penal? Não. É direito o quê? Tributário, constitucional e humanos. Pô, a 7 anos de idade já sabe, para ficar rico é direito tributário, para ganhar o coração da humanidade, direitos humanos, e para dominar a matéria superior, direito constitucional, é o orgulho do papai. Vamos encerrar então, vamos encerrar a live. Então, Kelsen disse assim, existe sim algo que dá fundamento à Constituição, só não é escrito. Por isso ele chamou de norma hipotética, porque ela não é escrita. Mas ninguém na sociedade pode duvidar que existe uma norma que fundamenta a Constituição. E essa norma se consagrou com a consagração do constitucionalismo. O constitucionalismo contemporâneo, que veio lá com a Revolução da Inglaterra nos séculos 17 e 18, e com a Revolução francesa e americana do século 19. Então, quando a gente pega a emancipação, as 3 grandes revoluções de liberdade que consagram, né, que afirmam o constitucionalismo que a gente estuda hoje, né, aqui eu estou pulando evidentemente o constitucionalismo clássico, pré-clássico, né, então a gente diz que quando Kelsen foi acuado, perguntado, mas Kelsen, se toda fonte tem que ter alguém acima dela, quem está acima da Constituição? Aí Kelsen disse, é uma norma hipotética, mas ninguém duvida que ela existe. Ela é hipotética e abstrata porque ela não é positivada, mas ela não precisa ser positivada. É a norma que as sociedades foram consagrando no evoluir da história. A norma que as sociedades dos mais diferentes países foram consagrando, entendendo a necessidade de uma Constituição que viesse a submeter a ela ao Estado de Direito. A gente foi das comunidades sem Estado para o Estado de Direito, para o Estado constitucional. Então a gente reconheceu a necessidade de uma Constituição como algo maior do que o Estado. O Estado soberano, a divindade estatal, se curva à supremacia constitucional. Então Kelsen disse, a partir de quando se consagra o constitucionalismo, se reconhece o papel das constituições, surge na sociedade uma norma abstrata, hipotética, que legitima as constituições. Então a Constituição no ápice da pirâmide, ela é fundamentada numa lógica hipotética que valida o sistema jurídico. Daí ele chamou
chamou de norma transcendental, porque está acima da pirâmide, sobrevoa toda a pirâmide, hipotética e abstrata, porque não é positivada e escrita. Daí, nas provas que vocês fizerem, sem medo, podem marcar a letrinha de qualquer questão de concurso que disser assim: o sentido jurídico de Constituição é atribuído a Hans Kelsen, e esse sentido jurídico é explicado sob duas performances: a performance jurídico-positiva e a lógico-jurídica. Jurídico-positiva é a Constituição escrita como fundamento de validade de todas as leis e fontes abaixo. Lógico-jurídica é a norma hipotética transcendental que dá fundamentação à Constituição. Então anote aí no seu caderno de apontamentos que o sentido jurídico de Constituição, ele é atrelado a uma bifurcação, a duas ideias. Então, percebam. Porra, com certeza, né, Marcelo? Numa discursiva e no oral aqui, se o cara mandar metade disso aqui, a banca já dá o 10 pro cara, não dá não? Né? Não? É o que eu falo, não precisa inventar, cara, não precisa ser prolixo, não precisa inventar, vai direto ao ponto e fala certinho, que é mais do que suficiente, perfeito? Então, percebam, pra gente fechar a live, o sentido jurídico de Constituição, vocês vão anotar no caderno de vocês que ele é estruturado em duas premissas. A premissa jurídico-positiva e a premissa lógico-jurídica. A Constituição no sentido jurídico, na premissa jurídico-positiva, é ela acima das outras fontes. E a Constituição no sentido jurídico dado por Kelsen, na premissa lógico-jurídica, ela é validada por algo acima dela, que não é escrito, não é positivado, mas é reconhecido por toda a sociedade desde quando se passou a aceitar os estados constitucionais de direito. Então, o que é a premissa lógico-jurídica? É uma lógica que a sociedade reconhece, que existe uma norma hipotética transcendental que legitima as constituições. Negar essa lógica jurídica, negar essa norma hipotética transcendental, é negar o constitucionalismo, é negar a figura não mais negável do Estado Constitucional de Direito. Tudo bem? Moçada, eu vou deixar o ponto 8 para a live de amanhã, viu? Amanhã eu faço o ponto 8. Eu trouxe 9 classificações de Constituição para trabalhar com vocês, mas não vai dar para fazer hoje porque eu estou aqui com minha esposa e meus filhos me esperando para jantar. Eu não tenho mais como avançar nessa transmissão. Então eu vou ter que terminar, vou ter que encerrar com vocês, tá certo? Mas amanhã eu volto para fechar o tema 8 dessa primeira aula das 12 aulas que a gente vai ter toda terça-feira. Terminou que na primeira semana foi terça, quarta e quinta, né? Então amanhã eu fecho o tema 8, classificações das Constituições. Eu quero trazer classificações que muitos de vocês sequer ouviram falar e vêm caindo em provas. Vocês sabem o que é uma Constituição compromissória? Sabe o que é uma Constituição balanço? Sabe o que é uma Constituição plástica? Sabe o que é o constitucionalismo ou a constitucionalização simbólica de Marcelo Neves? Sabe o que é uma Constituição dútil, né? Do Gustavão? Então, cara, amanhã não perde o ponto 8 não, porque eu tenho uma live fantástica pra gente fechar a primeira aula, Teoria da Constituição, e o caderno de vocês ficar top. Aí vocês podem pegar as questões de concurso do ano passado, Teoria da Constituição, e dizer: caraca, meu irmão, tá tudo na live do cara, né? E aí eu cumpro minha missão com vocês, que é exercer esse dom que Deus nos dá. Esse dom, o dom é a vocação natural para fazer alguma coisa. O dom que com treinamento dedicado e persistente se transforma em habilidade. A habilidade é o resultado de um dom aprimorado. Dom é um talento que Deus te dá. Só vira habilidade se você praticar, se você treinar, levantar após cada queda, seguir em frente, tentar de novo, fazer mais uma vez e nunca desistir. Então, esse dom dado por Deus, esse talento que Deus deu para mim, dá para muitos de vocês, e cada um tem os seus talentos, a gente tem que treinar, praticar para transformar em habilidade, para com habilidade a gente ser útil à sociedade. Está na Bíblia que quando Deus dá a alguém um talento, esse talento só é realmente primoroso quando ele é utilizado para o bem de outros, para o bem-estar daqueles que nos cercam, os nossos irmãos que estão ali ao nosso redor, precisando da utilidade que o nosso talento proporciona. Então eu vou estar com vocês amanhã, mais uma vez, bombando, completando isso aqui, exercendo esse talento, essa habilidade para ajudar vocês nessa caminhada. Nunca desistam do sonho de vocês, galera. Nunca desistam. Todos nós somos filhos de Deus, o sol nasce para todo mundo e para cada um de vocês, Deus autoriza uma história de sucesso. Cabe a cada um começar dando o primeiro passo, que é acreditando nisso, dar o segundo passo, que é organizando o planejamento comportamental, definindo metas de conduta, metas comportamentais, selecionando ferramentas adequadas, fazendo gestão de tempo e caminhando na direção do objetivo. Caminhar não só quando o vento sopra a favor, não. Caminhar contra o vento, caminhar na montanha íngreme, caminhar na tempestade, caminhar tomando porrada, caminhar tomando chicotada, mas caminhar na direção dos teus sonhos. A vida é uma só, não tem bis, não tem replay, não volta, não rebobina, e tu tem que fazer ela valer a pena. Tu só tem uma, velho, e você é o artista principal, você é o personagem protagonista da história da tua vida. Cada dia é uma página do teu livro da vida que vai se virando, e a gente nunca sabe qual é o número da última página, porque Deus não concede a ninguém o direito de saber o dia que vai ser convocado. Em um momento você vai ser convocado e vai partir para outro plano espiritual, e esse momento pode chegar amanhã ou daqui a 10, 20, 50, 100 anos, ninguém sabe quando é. Então todo dia é dia de escrever essa história com nobreza, com dedicação, com raça, com superação, com muito tesão, com muita intensidade, caminhando na direção dos nossos sonhos. Luta pelo teu, faz o teu, dá o teu melhor, não abre mão da tua aprovação. Sonhos não são mercadoria.
vazias, não são restos derelictas, não são coisas abandonáveis pra gente jogar fora. Dá o teu melhor, muita intensidade, muita força de vontade, muita superação e vai em frente que você vai chegar lá. Se você der o teu melhor e jamais desacreditar, nunca duvidar que dentro de você existe um gigante, existe um diamante, que você é o seu melhor talento, você é o seu melhor recurso, você é uma ferramenta poderosa que Deus inventou para viabilizar sonhos, os seus e os de terceiros, através das suas ações. Caminha, meu brother, segue em frente, raça e atitude que tu chega lá, beleza? Bom, eu vou puxar mais um sorteio lá no meu Instagram. Se tiver alguém que não segue ainda, é só seguir, @Pedro Barreto, Portal F3 lá no Insta, @Pedro Barreto com 2T, Barreto com 2T, @Pedro Barreto, Portal F3 lá no Instagram. Eu vou puxar um sorteio da minha isolada de direito constitucional, um módulo de 100 horas de direito constitucional, que pode ajudar muitos de vocês que queiram aprofundar essa disciplina do direito constitucional, tá certo? Pra galera da OAB, eu vou sortear uma bolsa do Coaching Exame de Ordem, a turma intensiva, que começa agora. A galera que vai treinar comigo aí pro próximo exame de ordem, a super extensiva lotou, a extensiva lotou. Hoje já são quase 1.500 alunos matriculados e tá começando a intensiva agora. Nesse fim de semana começa a intensiva. Eu vou sortear mais uma bolsa de 100%. Quem sabe alguém que tá aqui na live vai ser o premiado e vai ser o sorteado. E não se esqueçam, hoje eu comecei e amanhã eu continuo as dicas diárias no meu Periscope, Pedro Barreto PB, aquelas 300 dicas rumo à nossa aprovação. Hoje eu falei sobre direito civil, prescrição e decadência, falei sobre direito administrativo, elementos vinculados e discricionários do ato administrativo, falei sobre competência originária do Supremo em direito constitucional e falei sobre princípio da legalidade, reserva legal e criação de tributos no direito tributário. Então, amanhã eu começo com CDC, lesão nas relações de consumo, e vou para processo civil, sistema recursal, vamos para direitos humanos, internacionalização, e amanhã a gente vai até a dica 10. E todo dia a gente vai com mais 5, mais 5, mais 5, até que cheguemos a 300 dicas. São 60 dias até a próxima prova do OAB. Galera do OAB, galera concurseira, acompanha o meu Periscope, são lives diárias com 5 a 10 dicas, só assunto top das matérias que eu ensino: constitucional, tributário, ADM, direitos humanos, civil, processo civil e Código de Defesa do Consumidor, direito do consumidor, que são as disciplinas que eu estou há quase 20 anos dando aula. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. Galera, professor Alex Guilherme, um beijo. Delta Juiz Marcelo, um beijão. Rapaziada do Brasil inteiro, um beijo. Galera do Coaching Exame de Ordem, um beijo. Fiquem com Deus, me despeço e na paz de Jesus Cristo, como sempre, rumo ao sucesso. Valeu? Beijão, galera!